Vamos olhar agora para o tema do ano letivo. Já houve o arranque em algumas escolas, por isso mesmo tenho comigo a Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública. Muito bom dia, Cristina. Vamos ver aquilo que muda neste novo ano letivo, mas na esfera digital, desde logo há a proibição do uso de telemóveis, pelo menos até ao 6º ano. É essa a regra que depois acaba por ser gerida por parte das escolas. São muitas as questões que eu acredito que os pais agora acabam por colocar, desde logo, onde é que ficam os telemóveis, podem ser utilizados em que casos? Consegue-nos esclarecer, Cristina? Bom dia, Madalena. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui no início do ano letivo. Ora, são de facto questões que se colocam e que vai ser necessário articular agora no início do ano letivo. Portanto, não se trata propriamente de uma proibição, tendo em conta que nós temos algumas exceções no que diz respeito, por exemplo, a alunos que precisem do telemóvel por questões de saúde ou então que tenham um domínio muito reduzido da língua portuguesa. Também no que diz respeito à autorização do professor dentro da sala de aula, também o telefone poderá ser utilizado. Acredito que a nível do 6º ano tal não venha a acontecer, mas que seja necessário articular aqui com os outros ciclos nas escolas que tenham, por exemplo, 2º e 3º ciclo, esta proibição ou esta regulamentação seja alargada, portanto, a outros níveis de ensino. Nós entendemos que é uma medida positiva e que vai carecer agora daqui de articulação. Relativamente a onde os alunos deixam o telemóvel, acima de tudo, até ao 6º ano entendemos que deve ser em casa. Portanto, não deverão levar o telefone para a escola. Nos outros ciclos, as escolas deverão organizar-se para conseguir dar resposta a essa questão. E há castigos ou as escolas é que têm autonomia relativamente àquilo que podem implementar? As escolas têm autonomia, os castigos vêm na medida do que já está definido para outros incumprimentos. O que eu chamo a atenção aqui, no caso dos telemóveis em concreto e a proibição nos recreios, será necessário, em paralelo com estas medidas, nós termos um reforço de outros recursos, nomeadamente do número de assistentes operacionais nas escolas. Era importante que o rácio mudasse, tivéssemos mais assistentes operacionais e também os espaços de recreio tivessem outro género de atividades que levassem os alunos a não pensar sequer no telefone, mas poderem ter outras atividades que podiam ter aqui e lá está, precisamos de recursos. Será de facto interessante perceber como é que irão ser os recreios destes alunos, se mais sociáveis ou se mais agressivos. Vamos também olhar para os manuais digitais, é também aquilo que muda neste novo ano letivo, nesta era digital. Estávamos a assistir a uma excessiva digitalização do ensino antes? Estávamos a assistir a uma digitalização apressada, sem termos base para tomarmos estas decisões. O que eu noto de positivo, tanto na proibição dos telemóveis como agora neste retorno, portanto, aqui aos manuais em papel em alguns ciclos, é o facto de termos estudos que têm como universo o universo dos alunos portugueses e que não sejam apenas implementados porque no estrangeiro se fez de forma diferente. Já estamos a verificar que algumas medidas, como por exemplo na Suécia, estão a voltar atrás. Esperamos, portanto, que Portugal não venha apenas no seguimento e no rastro dos outros países, mas sim que tenha dados concretos relativamente à sua população e que efetivamente consiga dar resposta e ter aqui a questão do digital muito bem ponderada. Relativamente aos manuais digitais, eles foram, portanto, proibidos agora a nível do 1º ciclo, nos restantes fica ao critério das escolas. Chama a atenção que será necessário as escolas fundamentarem pedagogicamente a adoção dos manuais digitais e também serem, segundo o que consta, ser avaliada se existe a capacidade digital para tal. Isto remete-nos para outra questão e já que estamos no início do ano letivo, é preciso desde já começarmos a ponderar, que são as provas digitais. Ora, se não temos condições para termos os manuais digitais e o próprio Ministro diz que as escolas têm de assegurar a capacidade digital, então é porque ela está em causa e se está em causa para os manuais, também está em causa para as provas que, por enquanto, a nível do 4º, 6º e 9º ano, mantêm-se no formato digital com os constrangimentos deste ano que terminou agora e que nós verificamos que foram muitos. Estas foram algumas das mudanças, mas há sempre um problema que parece estrutural que se mantém. Neste caso, a falta de professores é um dos outros temas. Depois, no ano passado, ter havido uma polémica relativamente aos dados de alunos sem aulas, este ano o Ministro da Educação reconheceu, em algumas entrevistas, que a contabilização dos números do Ministério não é confiável. Quero depois também pedir-lhe uma análise a essas declarações, mas vamos também a comparações, porque este ano há 163 mil alunos sem professores, a pelo menos uma disciplina, mas se olharmos para este gráfico e relativamente aos dados da missão Escola Pública, no ano passado, exatamente no mesmo mês e na mesma semana, eram 64 mil os alunos sem professor, portanto, são mais 100 mil agora. Exatamente. E este número pode aumentar? Pode, sem dúvida. E porquê?
porque não são tomadas as medidas estruturais necessárias para nós invertermos esta situação. Realmente, as declarações do Ministro revelam, de facto, que não tem consciência da gravidade do problema, não é de forma alguma casos pontuais aqueles que existem de falta de professores, até porque se fossem, iria contrariar todo o resto do seu discurso, que nos diz que o problema deverá levar décadas a ser, portanto, revertido, e também vinha contrariar aqui outros estudos, nomeadamente os da OCDE, que falam na grave falta de professores. Ora, foram, portanto, declarações que nos deixaram surpresos e que nós conseguimos provar muito rapidamente que não tinham fundamento. Ora, se considerarmos as 5.400 escolas a nível do ensino público que temos, 2% iria consistir ali cerca de uma centena de escolas, e nós provámos logo no dia que estavam em concurso naquele momento 282 horários anuais, portanto não se tratam de baixas nem de questões temporárias, anuais em 282 agrupamentos diferentes, portanto logo aqui tínhamos um número diferente. Mas esses números variam todos os dias. E porquê? Porque os horários que nós consideramos, Madalena, e é por isso que mesmo assim os nossos números da Missão Escola Pública são inferiores a outros que estão a surgir, porque nós apenas nos baseamos em horários que estão em oferta de escola. É aqui um trabalho conjunto com David Martins, professor de matemática, que nos ajuda também aqui a fazer esta análise, e são considerados apenas e só nos horários de oferta de escola. Portanto, no dia de ontem, ao final do dia, estivemos a fazer a contabilização e tínhamos 1.417 horários em oferta de escola. E ao contrário do que o Sr. Ministro diz, estes horários não dizem respeito a baixas médicas temporárias de 2 semanas. E isto porquê? Porque eles não estão nas reservas de recrutamento. Esse é o concurso nacional que deverá dar resposta a estas questões. Encontram-se nos horários de contratação de escola que não obtiveram resposta portanto, nesse concurso. Cristina, já vimos aquilo que mudou este ano, aquilo que continua igual. Já iremos perceber o que é que ainda está em discussão, mas primeiro vamos estabelecer uma ligação em direto, porque temos várias equipas de reportagem a acompanhar precisamente este arranque de ano letivo, e vamos estabelecer um contacto até ao Funchal, na Madeira, no Liceu de Jaime Muniz, onde está o jornalista João Fernandes, a acompanhar este arranque de ano letivo com algumas do trabalho. Já iremos voltar a estabelecer uma ligação em direto, também noutros pontos do país. Falávamos com a Cristina Mota. Cristina, e este ano também há o apoio à deslocação, independentemente de ser ou não uma escola carenciada. No entanto, aquilo que acontece é que o alargamento não está legislado. Não. Efetivamente não está. Portanto, vamos ter, se entretanto ele surgir. Lembro que o apoio está previsto apenas para escolas carenciadas, que estão identificadas, e que foi alterada esta questão a nível do Parlamento, que alargou efetivamente a todos os professores, mas que só teria efeitos a partir de 1 de janeiro. Este ano, portanto, o nosso Primeiro-Ministro indicou que será alargado a todos e começa já a nível de 1 de setembro, mas ainda não está legislado. Nem este reforço a nível das zonas carenciadas está legislado. Ao que nos parece, ontem o Sr. Presidente da República já promulgou, mas em efeitos práticos ele não tem lugar. O Ministro já disse que depois reverte a 1 de setembro, mas nós lembramos que os professores, para estarem colocados agora a dar aulas, não vai reverter o seu dinheiro que têm de investir a essa data. Era importante estar desde já essa questão resolvida. Cristina, olhamos também para o Estatuto da Carreira Docente, que agora em setembro vai voltar a ser discutida. Caso não cheguem a acordo, pretendem ir para as ruas novamente? Sem dúvida. Portanto, nós esperamos que comece em setembro. Eu não fiquei muito confiante com as declarações do Sr. Ministro, tendo em conta que disse que agora em setembro vai ser assinado o protocolo negocial. Portanto, nós esperamos que não venha aqui no seguimento do governo anterior, onde nós íamos tendo reuniões ou apenas fingimento de reuniões e na prática nada estava a acontecer. Nós entendemos que será necessário. A revisão salarial é imprescindível. A abolição do número de vagas de acesso aos escalões também, e no que diz respeito à valorização não se poderá limitar apenas aos escalões iniciais, porque nós temos professores que não ficaram dentro do acordo que ficou, portanto, estabelecido, e se agora também as medidas forem apenas ao nível dos primeiros escalões, também eles vão ficar excluídos. Não pode ser esta a resposta que o nosso Ministro dá a quem está neste momento a dar resposta ao sistema educativo com horas extra, com trabalho acrescido.
Portanto, esta valorização tem de ser transversal para que nós consigamos ter na escola mais colegas, mas manter aqueles que nós temos e que estão neste momento a assegurar motivados e não saírem mais cedo para garantirem aulas a todos os alunos. Cristina Mota, muito obrigada por estas explicações. Desejo-lhe um excelente ano letivo e também um bom fim de semana. Obrigada. Igualmente, Madalena.